Network. Fala comigo, fã de esportes americanos, fala comigo, creators dos esportes americanos aqui no Brasil. Tô chegando eu aqui, Lucas Coppi, para mais um episódio do Playmakers. Esse é o terceiro episódio do Playmakers, o lugar onde a gente conhece quem são as pessoas por trás dos perfis que criam conteúdo sobre esportes americanos aqui no Brasil. Agradecer mais uma vez a audiência aí nos dois primeiros episódios. Já estamos aí 3 semanas sem episódio do Playmakers, mas é por um bom motivo, né? Tivemos Super Bowl na última semana e eu estava em São Paulo, no Embrasa, conhecendo pessoalmente muitos dos criadores de conteúdo com quem eu já conversei e vou conversar aqui. Inclusive, os dois convidados que com quem eu já conversei, né? O Risadinha e o Danilo estavam lá, pude conhecê-los pessoalmente. E o convidado de hoje também estava lá, pude conhecê-lo pessoalmente. Então, para quem está assistindo o vídeo, já está vendo aqui na tela, nosso convidado de hoje, Matheus Pinho, uma verdadeira enciclopédia, um cara multitarefas. Dizem por aí que ele é o homem que não dorme no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai entender por quê. Como é que o Pinho consegue fazer tanta coisa sem deixar de trabalhar, sem deixar de falar no WhatsApp o tempo todo, sem deixar de cumprir com todos os seus projetos na vida. Pinho, seja bem-vindo. A gente já vai falar quais são todos os seus projetos, mas por enquanto, bem-vindo ao Playmakers, cara. Salve, salve, rapaziada. Como diz Matheus Pinho, nos seus 470 tipos de podcast diferentes, saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todo mundo que tá nos ouvindo. Pois é, cara. Inclusive, se você conseguir desvendar esse mistério, me conta, porque eu também não faço a menor ideia de como que eu consigo isso. Ô, Pinho, antes da gente entrar no papo aqui, para quem tá assistindo no vídeo, a gente só precisa fazer um disclaimer. Eu falei no primeiro episódio do Playmakers que eu vou fazer todo episódio, que eu iria fazer todo episódio com uma camiseta da Esporte América. Hoje eu não vim de Esporte América por um motivo excelente, justamente porque eu tô trajado da firma, né? Tô trajado de FN Network. E aí, quando você entra na sala, eu tenho a surpresa de que o Pinho também tá trajado de FN Network e não foi combinado, né, cara? Estamos uniformizados aqui sem combinar nada. Agora, os creators da FNN que estavam no NFL em Brasa estão uniformizados aí, espalhados pelo Brasil. E mais um passinho aí pra gente fortalecer a nossa comunidade dos criadores de conteúdo. Mas antes da Diriam gente as más línguas, começar a saber quem é o Pinho, hein, só Cop? quero... Diriam as más línguas que eu tô fazendo isso pra fazer média com o chefe. Não, até porque ninguém é chefe de ninguém aqui, a gente é parceiro, pô. Deixa eu te falar, antes da gente entrar no assunto, o que achou do Embrasa, cara? Massa, legal conhecer todo mundo por lá, né? College Cast tava em peso. Pô, cara, sensacional. Eu queria muito ter ido no ano passado, só que no ano passado os caras esqueceram que existe uma coisa no Brasil chamada distâncias longas e decidiram apresentar o projeto do evento 10 dias antes. Aí fica realmente muito complicado. Mas aí esse ano eu já tinha na cabeça que, cara, se rolar esse negócio eu vou. Até falei com o Andrezito e ele disse, não, cara, vai rolar. A gente sabe que vai rolar, não sabemos onde, não sabemos exatamente como, mas vai rolar. Eu falei, não, então beleza. Em agosto eu já tava com as passagens aéreas compradas e o hotel pago. Aí depois foi só esperar abrir a venda dos ingressos, comprar o ingresso, entrar pra dentro do avião e desembarcar lá em Congonhas. Show de bola. Eu e o Zuma a gente não comprou tão com antecedência assim, compramos no início de janeiro, mas a gente tava lá e foi muito legal poder conhecer todo mundo pessoalmente. Foram 3 dias, né, conhecendo, falando, conversando com todo mundo. O Andrezinho, que tu citou, foi o MVP do torneio de flag, tava todo mundo feliz da vida tirando foto com ele lá, e aí no fim a gente assistiu o Super Bowl também, que foi um baita de um jogo. Então, NFL em Brasa é uma experiência que valeu muito a pena para todos nós, criadores e fãs da NFL no Brasil. Início de um ano que promete muito para a NFL, afinal de contas, a NFL está vindo para o Brasil, 6 de setembro, Philadelphia Eagles contra alguém, na semana 1 da temporada 2024. Mas vamos lá, vamos falar de Matheus Pinho, então, porque o assunto aqui não é futebol americano, o assunto aqui é saber quem é o Pinho quando ele não está falando sobre esportes americanos. Cara, aquela primeira descrição bem ampla, assim. Qual a tua idade, onde é que tu mora, o que tu faz da vida quando tu não tá falando de esportes americanos? Quem é o Pinho? Cara, essa é uma pergunta bem complexa de ser respondida, mas vamos lá. Eu sou um gigante de menos de 1,70 m, moro em Passo Fundo, uma cidade que provavelmente ninguém nunca ouviu falar, localizado no norte do Rio Grande do Sul, 300 km de Porto Alegre. E eu tô com 24 anos,
e já tô aí nessa vida de produção de conteúdo desde 2016, ainda que os principais projetos tenham realmente começado a ficar populares de alguns anos para cá, né, de 3 anos para cá, mas eu tento emplacar uma coisa e outra aí já há bastante tempo. Inclusive o Bruno Oliveira, que faz parte de alguns desses projetos comigo, é um cara que está comigo desde lá. O Murilo Albert também já participou de vários aí comigo no decorrer desse tempo. São caras aí que são, eu brinco que são meus freela particular, né? Nessa imensidão de coisa que eu invento dentro da minha cachola. E aí, beleza, tá desde 2016, pô, pelo que tu falou, tu tem 24 anos. Em 2016, tu tava o quê? Tu tava na escola ainda, é isso? Tava no. Cara, quando eu comecei a fazer produção de conteúdo, eu tava no primeiro ano do ensino médio, com 16 anos. E como é que surge esse negócio assim? Como é que tu decide fazer? Bah, beleza, vamos antes. O Pinho começa a gostar de esportes, imagino que pelo futebol. Sim. É que, bom, pra começo de conversa, né? Eu sempre brinco que talvez você vai lembrar, enfim, o pessoal que tá ouvindo talvez vai lembrar quem é mais noveleiro. Tinha na novela Chocolate com Pimenta uma personagem que, quando ela ia contar uma história, ela começava assim: ah, daí eu acordei, fui lá na minha penteadeira, escovei os cabelos, aí tomei café. Vamos fazer um negócio mais ou menos nesse sentido assim, porque eu também, você até brincou no story, eu gosto muito de falar e eu gosto muito de contar história. Cara, minha relação com o esporte, ela começa muito jovem. E com meu pai, que o meu pai ele sempre foi muito fã de esporte num contexto um pouco restritivo, mas ainda num contexto amplo, dadas o fato de ser um brasileiro também do interior gaúcho. Então meu pai sempre foi muito fã de futebol, completamente doente pelo Grêmio. E ele também sempre gostou muito de futsal, e foram dois esportes que foram passados para mim de uma forma muito simples, assim, quase que de forma congênita. Para você ter uma ideia, a minha primeira memória com esporte é de 2004. Isso eu com 4 anos de idade, eu já me lembro de eu estar lá assistindo o jogo da seleção brasileira, por exemplo. Eu lembro de estar assistindo um jogo Brasil e Chile na eliminatória da Copa de 2006. Eu lembro de ver a final da Copa das Confederações que a gente deu um chocolate na Argentina, lá em 2005, na Alemanha, aquele 4-1. Eu lembro, por exemplo, da Batalha dos Aflitos de forma muito vívida, também em 2005. Enfim, foi, né, o esporte chega até mim nesse sentido. E na época eu morava numa outra cidade, que era Campo Bom, e o 15 de novembro de Campo Bom estava vivendo a sua melhor fase. Inclusive, tem um jogo em 2004 que talvez você não vá gostar muito de lembrar, que foi quando o Dauri botou o Vasco da Gama na roda lá em São Januário. O 15 de novembro foi até a semifinal da Copa do Brasil. Então, como eu morava na rua do estádio e tal, cheguei a frequentar em alguns momentos o estádio Sadi Schmidt, e foi ali que cresceu essa minha paixão pelos esportes, que depois só ficou ainda pior. Pra você ter uma ideia, olha só que loucura. Meus pais eles sempre contam uma história que até eu acho muito engraçada. Quando minha mãe estava grávida, meu pai ele ia assistir os jogos na TV, né, na sala de casa. Enfim, minha mãe ia pro quarto deitar. E ela falava: pelo menos daqui a um tempo eu vou ter um companheiro para ficar comigo, não ficar prestando atenção nesses negócios de jogo. Eu fiquei 10 vezes pior do que o meu velho, mas enfim, ossos do ofício. Sobre esse 15 de Campo Bom de 2004 aí, lembro bem, obviamente, eliminou o Vasco da Gama, e eu vim, muitos anos depois, conhecer, porque veio trabalhar aqui no Camboriú Futebol Clube, um dos titulares daquele time, não lembro se ele era titular direto, mas ele entrava, jogava, era o Marcelo Miller, era um meia desse time do 15 de Campo Bom, ele veio trabalhar aqui no Camboriú, e o fun fact aqui é que Era na época Marcelo que ele... Miller e era o Marcelo Miller e o Canhotinho, o meio de campo daquele 15 de novembro, e o ataque formado por Dauri e Sandro Sotile. Aí, ó, temos a primeira referência da enciclopédia Pinho aqui no episódio. Mas o legal também é que quando o Marcelo Miller veio trabalhar aqui em Camboriú, quem tava em fim de carreira jogando aqui no Camboriú era o Alex Bruno, que foi zagueiro daquele Santo André, que eliminou o 15 de Campo Bom e que foi campeão daquela Copa do Brasil. Então, dá pra gente ver como o mundo é pequeno, né? E aqui a gente tá 20 anos depois falando sobre isso. Ficou meio claro para mim aqui que o Pinho é gremista também, né? Sim. Gremista e frequentou o Olímpico, conheceu a Arena. Como é que é essa relação com o Grêmio? Cara, eu nunca tive a oportunidade de ir no estádio em Porto Alegre por questão de distância, né? Eu nunca morei em Porto Alegre, nunca morei nem próximo de Porto Alegre. Sim, Campo Bom é próximo relativamente, 50 quilômetros, mas eu saio de Campo Bom muito criança, né? E convenhamos que estádio não é um ambiente lá muito legal para se levar uma criança. Hoje, eu morando a 300 quilômetros de Porto Alegre, realmente fica ainda mais complicado. Minha relação com o Grêmio, cara, ela é muito interessante porque
Você imagina, eu sou de 1999. Então, quando o Grêmio é campeão da Copa do Brasil, dando aquele chocolate no Corinthians lá em São Paulo, estádio do Morumbi, com o Marcelinho Paraíba destruindo com o jogo, eu tinha 2 anos de idade. É óbvio que eu não lembro desse jogo. E foi o último título que o Grêmio ganha até aquele momento. O Grêmio ele só vai ganhar de novo algo em 2016, eu já estava no ensino médio. Então, todo esse período de vaca magra foi o período que eu aprendi a torcer para futebol. E aí você coloca na equação que o meu rival, que nunca tinha ganhado absolutamente nada fora do país, empilha 2 Libertadores, um Mundial de Clubes e uma Copa Sul-Americana. Eram tempos realmente muito complicados. Então, até por isso, a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017 foram momentos que, muito embora eu já tivesse dividindo as minhas atenções com esportes americanos naquele momento, né, foram jogos e foram títulos que me marcaram muito, especialmente o da Libertadores, porque eu nunca pensei que eu viria meu time ganhar uma Libertadores, sinceramente. Até chegar 2017, aquele time com o Luan gastando a bola, destruindo tudo. Cara, eu nunca pensei que eu ia ganhar uma Libertadores. Eu assisti assim, legal. Nós chegar nessas quartas de final, tá ótimo. E antes da gente entrar nos esportes americanos, o Pinho, que gostava de futebol, chegou a tentar praticar na escola? Era bom, era ruim? Como é que era? Cara, eu sempre fui goleiro, mas eu nunca gostei de campo. Até porque eu tenho um físico um pouquinho avantajado, você viu lá na NFL em Brasa. Eu sempre gostei muito de futsal, cara. Eu sou doente por futsal. Pra você ter uma ideia, eu sou de organizada de futsal, entendeu? Daqui do Passo Fundo Futsal, Força Jovem, E então, a minha relação com o esporte praticando sempre foi de futsal e eu sempre gostei muito de ser goleiro. Era um goleiro bom. Modéstia à parte, eu era um goleiro bom. Nada muito espetacular, mas bom. Só que eu nunca quis tentar seguir carreira porque eu sou um cara muito esquentado. E quando eu fico meio nervoso, eu perco a linha. Até que lá no FM Brasil eu fui expulso do jogo do flag por ele ser um pouquinho intenso demais. Então você imagina esse cara jogando futsal. E aí depois tu foi ser, Coitado. árbitro, né? Mas a gente chega lá. Aí, cara, ainda né, na minha infância, eu, na verdade, apesar de eu sempre gostar muito de praticar esporte, pratico até hoje, adoro, mas eu sempre tive uma pegada muito mais pra jornalista. Pra você ter uma ideia, quando eu jogava futebol de botão, eu narrava o jogo do meu futebol de botão. Tudo bem que eu sabia o que ia acontecer, porque era eu comandando as pecinhas, mas eu narrava aquilo, eu me achava. Aí eu usava o bordão do Paulo Brito, pra quem não sabe, era o narrador da RBS TV aqui no Rio Grande do Sul. Eu usava o bordão do Galvão Bueno, Luiz Roberto, Kleber Machado, Silvio Luiz, todos os baluartes da narração brasileira, eu me inspirava muito. E até isso veio a calhar de muitos anos depois eu chegar a fazer narrações de futebol americano de forma amadora e tal. É uma coisa que eu amo, é um hobby meu que eu sempre tive muita autoestima de fazer narrações. Não cheguei a seguir carreira nisso, mas se tivesse a oportunidade, era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Esse lance da gente transformar as brincadeiras e a gente que gosta de criação de conteúdo, jornalismo, enfim, né? Eu jogava videogame, jogava os modo carreira da época, como chama, Master League da época, e aí eu criava páginas no Paint, assim, como se fosse o Globo Esporte, sabe? O meu time e tal, na notícia, não sei o quê. Mas esse Você não chegava a fazer que nem. Você não chegava a fazer que nem aqueles ingleses que jogam Football Manager e dão entrevista? Porque eu fazia isso jogando Brasfoot, cara. Quando eu jogava Brasfoot e, tipo, meu time ganhava um jogo importante, um título, eu fazia de conta que eu tava dando entrevista mesmo, que eu era o treinador lá, porque nós tivemos tal dificuldade. Eu lembro até que, você vê, eu sou um cara muito bairrista, nunca escondi de ninguém, sou um cara extremamente bairrista. E quando eu jogava Brasfoot, eu sempre pegava os times do lugar onde eu morei. Né? Especialmente do Passo Fundo, porque o tempo que eu jogava Brasfoot, o 15 de novembro já não estava mais em divisão nacional, então não tinha um patch com o 15 de novembro. Mas existiam patches, por exemplo, com o Passo Fundo. Cara, eu peguei o Passo Fundo na primeira divisão do Gauchão e sem divisão nacional, num save do Brasfoot, e deixei o time campeão mundial. Sabe? Esse tipo de devaneio é uma coisa que eu fazia direto, assim. Eu lembro que o primeiro título que eu ganhei com o Passo Fundo na Copa do Brasil, eu até, entre aspas, entre muitas aspas, dentro da minha cabeça, dentro dos devaneios do meu cérebro, eu provoquei a torcida do São Paulo, porque eu ganhei a final da Copa do Brasil em cima do São Paulo, e nunca vou ter Copa do Brasil! Perdi 3x1 lá no Morumbi, depois ganhei 2x0 dentro do Vermelhão da Serra, enfim, eu fazia isso direto. E aí tu lembra o placar da final da Copa do Brasil e Brasfoot. Beleza. Foi isso em 2014.
E os esportes americanos, cara? Onde é que eles entram nesse contexto aí do Pinho apaixonado por esportes? Cara, eu já conhecia basquete, mas eu vou te confessar, nunca foi minha praia. Eu não sou um cara assim que eu olho, nossa, basquete, que legal. Não. Nunca gostei de praticar, nunca gostei de assistir. Eu assisto seleção brasileira, né? Mas não é minha praia. Aí, cara, janeiro de 2015, eu tava zapeando os canais, e é óbvio que em janeiro não tinha absolutamente nada pra assistir na televisão em matéria de esporte. As ligas europeias já tinham acabado, isso era por volta de umas 18 horas. E eu tava zapeando e eu caí no esporte interativo. E tava dando um jogo de wild card entre Carolina Panthers e Arizona Cardinals. E veja você, eu olho, tem um time vermelho e branco, que era a cor do Arizona Cardinals, e um outro preto, branco e azul, que era a cor do Panthers. Eu falei, meu irmão, isso é Grenal. Tá rolando o Grenal da NFL aqui, tá rolando o Grenal do futebol americano. E eu falei, vou parar pra assistir essa bagaça. Não entendia nada, não sabia o que era first down, nada, nunca tinha. Para não dizer que eu nunca tinha visto futebol americano, um dia eu tinha parado para assistir a final do torneio Touchdown em 2012 entre Flamengo Imperadores e Timbó Rex. Acho que foi 2012, 2013. Tava passando no Band Esportes, mas isso uma quarta-feira de tarde, depois que eu tinha voltado da escola. Também não prestei muita atenção se tinha só um pedacinho. Foi a primeira vez que eu parei pra assistir de fato um jogo de futebol americano. E aí eu falei, caraca, velho, que jogo da hora. E aí eu lembro que mais tarde naquela noite, né, naquele sábado, tinha Ravens e Steelers. Eu assisti também. E aí no outro dia de tarde, no primeiro horário, tinha Colts e Bengals. E o outro confronto eu não vou lembrar, que era o confronto do Sunday Night. Não vou lembrar qual que era. E aí eu, né, assisti os 4 jogos. Achei absolutamente fantástico. E aí, cara, chega o divisional e tal, eu começo a pesquisar ali na internet, times, e eu vejo que tinha um time vermelho, eu vejo que tem um time verde e amarelo. Eu vejo que tem um time verde e amarelo. Aí eu penso, verde e amarelo. Meu bairrismo já começa a se atiçar, né? Como gaúcho brasileiro. Vou torcer pra esses desgraça. E aí, a rodada do divisional eu acabo não assistindo o jogo dos Packers, assisti outros jogos, mas não vi o Packers. E aí chega o Championship Game. E eu assisto o Championship Game. O jogo tá lá na prorrogação, o jogo tá, né, com o Packers com o jogo na mão, e aí acontece um tal de um onside kick. E todo mundo vai saber o que aconteceu. Brandon Bostic que vem e faz aquilo. Eu não entendia nada do que tava acontecendo, mas pela reação do narrador desesperado, pensei, não deve ser uma coisa muito boa, né? Aí vai o Seattle Seahawks, faz touchdown na prorrogação, ganha o jogo, beleza. Só que até então, a minha dimensão era, legal, perdeu. Acontece. Depois que eu fui entender, de fato, o que tinha acontecido, e me doeu bastante. Aí veio o Super Bowl, interceptação na linha de uma jarda, enfim. E aí é assim que começa a minha história com o futebol americano. Já com o futebol americano universitário, você vai ver que a minha história ela tem muito de bairrismo. Já depois aí de acho que uns 4 anos, uns 3 ou 4 anos, acompanhando a NFL, torcendo pro Packers, aí já com mais insight, até já produtor de conteúdo e tal. Você vê, eu comecei a assistir em janeiro de 2015, eu comecei a produzir conteúdo já em 2016. Eu sou um cara muito imersivo nesse ponto. Eu tô lá rolando a página do Globoesporte.com e tinha uma matéria, uma chamada de um jogador brasileiro que tinha ganhado o jogo pela sua universidade no Lambeau Field. Aí eu, acendeu a luzinha. Brasileiro no Lambeau Field. Abri a matéria e era uma vitória de Wisconsin sobre LSU acho que foi semana 1 do college, se eu não estou enganado, 2018 isso. E o Rafael Galarnoni, ele chuta o field goal da vitória, faltando menos de 2 minutos para terminar o jogo. O Wisconsin derruba a LSU ranqueado como número 5. Eu pensei, bicho, o time já é de Wisconsin, que é o lugar onde eu torço na NFL. O time joga no Lambeau Field. Nem sabia que existia Camp Raider Stadium. Achei que o time jogava sempre no Lambeau Field, depois que eu fui entender que era um negócio anual e tal, mas enfim. Joga no Lambeau Field. E ainda tem um brasileiro? Tá aí meu time. E foi assim que eu comecei a assistir college, e veja você, 5 anos depois, se torna o meu maior vício e a forma que eu encontrei, digamos assim, para ter um reconhecimento maior no meu trabalho, né? Que foi realmente onde eu comecei a ter uma certa visibilidade, foi trabalhando com college sports. Quando tu começou a produzir conteúdo de NFL,
E o que eram os projetos? Tu lembra? Era podcast, era vídeo, era rede social, era Packers, era NFL inteira? O que era? Cara, eu tinha um site. Na verdade, vamos começar do começo, né? Em 2016, teve as Olimpíadas do Rio. Eu tava no terceiro ano do ensino médio. E a professora pediu pra gente fazer trabalhos, né? A turma toda dividiu em grupos. E cada grupo tinha que explicar um esporte menos conhecido. E aí, como eu sempre fui muito underground, sempre gostei muito de esporte tosco, eu decidi escolher os mais bizarros que tinha naquele momento para escolher. E um dos que eu escolho foi o hóquei sobre a grama, que o Brasil nunca tinha participado de uma Olimpíada, seria a primeira vez. Falei, vou falar desse esporte aqui. E aí, cara, eu explico toda a dinâmica, regras, enfim, é um trabalho de educação física, tinha que ter isso. Mas no final, a última página desse meu trabalho, isso eu fiz também com os outros esportes, eu falei sobre canoagem, slalom e basquete também, porque basquete foi para dar uma equilibrada. Mas no final de cada um, eu coloquei uma resenha, né, uma resenha lírica. Eu sou muito de pegada lírica, gosto muito de palavra antiga, né, texto antigo. Eu fiz uma resenha lírica sobre a participação brasileira em cada um desses esportes. E esse meu texto sobre o hóquei na grama, eu comecei a divulgar em grupos de WhatsApp. Tinha um grupo na época chamado Tudo pelo Esporte, que era um grupo sensacional, conheci muita gente bacana. O Luiz Felipe, por exemplo, que hoje faz parte do CollegeCast, eu conheci naquele grupo, o Bruno Oliveira, enfim. E eu postei a minha resenha nesse grupo. E eu vi que teve muito elogio mesmo. Muita gente falou, caraca, que texto da hora e tal. Muita gente que nem sabia o que raios era hóquei sobre a grama. E aí eu falei, mano, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei muito de ler, sempre fui um cara muito atento, assim, em questão de letras. Falei, cara, e se eu começar a escrever de verdade? E aí eu chamei mais uns doidos, né? Leonardo Pereira, na época, o próprio Bruno Oliveira, mais ali uma meia dúzia de gente, Bruno Galhardo. Chamei esses caras, vamos fazer um site? Vamos. E a gente chamou o site de Hall of Fame Brasil. Foi minha primeira experiência como produtor de conteúdo. E aí eu era editor-chefe do site, por ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, assim, de língua portuguesa, ortografia, regras, enfim. E eu tinha alguns membros ali que falavam de beisebol, o Bruno Galhardo, o Daniel Hilaro, pessoal para falar de NFL, pessoal para falar de futebol, pessoal para falar de NBA, e assim a gente ia. E o site ele fica no ar por aproximadamente uns 2 anos. Aí, próximo do começo da Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, a gente estava fazendo uma série de matérias, 32 seleções em 32 dias, né? A gente ia fazer um texto por dia falando de cada seleção. A gente fez as 2 primeiras, a Rússia e a Arábia Saudita. Chegou no dia para postar o terceiro texto, o site estava fora do ar. Aí a gente foi correr atrás, a gente descobriu que o cara que tinha criado o domínio do site tinha excluído o domínio, não tinha renovado o domínio e a gente tinha perdido, e a gente não sabia. E aí foi ali que a gente acabou ficando sem o site, enfim. Mas isso já depois de 2 anos de produção, eu falando sobre NFL, sobre futebol e sobre futsal, né? Pra você ter uma ideia, teve um texto que eu fiz de futebol onde eu comparei a Copa da Primeira Liga às tentativas de revolução do período imperialista brasileiro, né? Porque na minha cabeça fazia todo o sentido o Mauro César Petralha chegar lá fazendo um monte de exigência. Pra minha cabeça era igualzinho a cabanagem que aconteceu lá no Pará em 1800 em Guaraná com rolha. Inclusive, esse texto eu sinto muita falta, porque, cara, era realmente um negócio muito, muito sensacional, apesar de ser muito viajado. Eu nunca mais consegui achar esse texto, eu não tinha salvo em lugar nenhum. Mas é assim, eu sempre fui bem totó das ideias nesse sentido, assim, de fazer comparações estranhas, paralelos bizarros. E foi assim que veio minha vida de produtor de conteúdo. Aí, esse a texto gente do perde Rock o também site. não existe mais? Esse eu tenho ainda no HD do meu computador, porque como ele foi um trabalho de escola, eu tenho ainda na pasta que eu usava na escola. Então esse eu ainda tenho. É. Aí, cara, beleza, aí a gente tá em 2018. Eu participei ainda de alguns outros projetos, né? Eu participei do USA Sports com o Felipe Drummond, do Minnesota Vikings Podcast, e com o Murilo Albert, do CollegeCast, mais o Bruno Oliveira também do CollegeCast. Você vê que o Bruno Oliveira tá em todas, né? Uhum. E também não foi muito pra frente, foi a minha primeira tentativa de fazer podcast. A gente já tinha tentado fazer podcast lá no Hall of Fame Brasil, mas não tinha ido muito pra frente, a gente fez apenas o primeiro episódio. No USA Sports a gente realmente
fez algo um pouquinho mais interessante. Na época eu também trabalhava para um outro site chamado El Clássico Esportes, que era de um amigo meu, e eu fazia redação de futebol americano e alguma coisinha bem brevemente sobre futebol, mas aí também ele acabou por descontinuar o site, e aí eu fiquei sem trabalhar. E aí eu fiquei, assim, alguns poucos meses sem fazer produção de nada. Aí a gente já tá em 2020. E aí, cara, em 2020 acontece uma coisa que mudaria minha vida. Porque eu já acompanhando muito fortemente college sports, entrei num grupo de college, conheci uma rapaziada, e um dos caras, que era o Jorge Acireu, ele ouvia o podcast do Antônio Curto, não, desculpa, vou fazer uma inconfidência mineira. Ele ouvia o podcast do Wayne Eirado sobre futebol americano universitário, que era o Rádio College. Só que o Wayne tinha sido contratado pela ESPN no programa de talentos, ele tinha descontinuado o podcast. E aí, papo vai, papo vem, o Jorge chega e diz assim, Pinho, vamos fazer um podcast pra gente? Futebol americano universitário? Não tem no Brasil. O único que fazia era o Wayne não pode mais fazer. Falei, mano, vamos. E foi assim que começa a nascer a ideia do CollegeCast. E até o primeiro episódio, salvo engano, em maio de 2021. A gente montou a equipe e tal, montamos um roteirinho e começamos a fazer e deu muito certo. CollegeCast que tu não percebeu, mas tá aqui, tu viu? Aham. Ele tá aqui no meu também, em algum lugar. Eu apontei para quem está só ouvindo, eu apontei para minha estante aqui, tem um chaveirinho do CollegeCast que o Pinho me deu lá no Embrasa, agora faz parte da minha decoração aqui. Beleza, Aliás, cara. o Copy, Vai lá. olha o que eu achei aqui, ó. Falei de torcida organizada, ó. Força jovem do time de futsal de fundo, é isso? É isso. Meu Deus. CollegeCast, cara, tu já citou hoje, já citou várias vezes que é o projeto aí que tu mais tem apreço, né? Porque é o que é, enfim, mais longínquo, o que mais tem dado retorno e tal. Hoje, o que que tu vê do CollegeCast de futuro, assim? O que que tu e a tua galera pretende? Porque eu sei que tem uma galera envolvida no projeto, né? O que que o Pinho enxerga do CollegeCast daqui 2, 3, 4 anos, assim? Onde é que vocês querem chegar com o CollegeCast? Cara, desde o primeiro episódio eu sempre deixei muito claro pra minha equipe, é uma coisa que eu bato na tecla até hoje quando a gente faz as nossas reuniões, que é, se você vier pensando em retorno financeiro, não venha. Se você vier pensando que você vai ser contratado pela ESPN, nem venha. O objetivo aqui do CollegeCast ele é um só e é um só somente. Vou usar a redundância aqui bem pesada que é para deixar isso bem claro. O objetivo do CollegeCast sempre foi informação. Porque da mesma forma que lá atrás o Matheus Pinho precisou de informação quando ele começou a assistir college, e todo mundo precisou, o nosso papel é prover essa mesma informação para o cara que está começando, e é prover essa informação também para o cara que já conhece o esporte, mas que não vai ir lá procurar saber, por exemplo, o que o Mel Kiper está falando. É um cara que não vai ir lá ver o que o Dan Orloff está falando. É um cara que não vai procurar esses caras. Não vai procurar o RG3, entendeu? Então o nosso papel aqui é trazer um conteúdo em português que seja de qualidade tamanha que o cara que está nos ouvindo ele possa saber de tudo que realmente ele precisa para acompanhar a temporada. Esse é o objetivo do CollegeCast. Sempre foi, sempre vai ser. Não existe outro objetivo no CollegeCast além desse. Informação. Claro que ser rentável é legal, óbvio, que a gente conseguir rentabilizar isso, a gente conseguir receber algo em retorno para isso, é maravilhoso. Mas esse nunca foi o nosso objetivo e é uma coisa que eu sempre cobro da minha equipe. Não espere retorno. Dito isso, é lógico que eu tenho projetos ambiciosos, né? É óbvio que a gente quer. Hoje a gente até já é. Acho que eu posso usar aqui um pouquinho de arrogância em dizer que hoje a gente já é o principal canal de esportes americanos no que tange a áudio e vídeo dentro do Brasil. Eu tenho dois caras que eu amo muito, que é o João lá do College Sports, do collegefootball.com.br, é um cara que mora em Minnesota e faz um trabalho fantástico em rede social, e tem um site também maravilhoso. O próprio Otávio Santos lá do College Sports Brasil também é outro cara fantástico, tem um conteúdo sensacional em rede social, tem o próprio site dele. Mas em questão de mídia, o CollegeCast ele é o principal hoje.
Então, eu acho que o nosso objetivo enquanto produtores e o meu objetivo, o objetivo do Jorge, quando a gente começou o CollegeCast, ele foi atingido, que era se tornar referência dentro do país com conteúdo de qualidade. O que vier para frente, que venha. Pretendo, sim, conseguir ali na frente dar um retorno financeiro para os meus colegas, pretendo, quiçá, conseguir trabalhar só disso, seria fantástico. Mas não é algo que me tire o sono enquanto líder desse carrossel, né? Enquanto ADM principal aí do CollegeCast. Entendi, cara. Show de bola. Bom, a tua resposta começou com algo que a gente já falou nos outros episódios, tu falou agora aqui também, e vai ser dito em todos os episódios, que no nosso nicho, que tá crescendo muito, mas que ainda é pequeno no Brasil, você tem que começar porque você gosta. Se você começar já querendo retorno financeiro, enfim, você vai se frustrar. E é um padrão, né? Os caras que continuam e que conseguem criar uma audiência e continuar fazendo são os que curtem a parada mesmo e começaram porque gostam. Dito isto, quantos grupos de WhatsApp o Pinho tem? Eu não faço a menor ideia, mas eu tenho certeza absoluta que são mais de 100. E 50 como administrador. Não chega a tanto, acho que uns 20. E como é que é pra ti, cara? Conhecer tanta gente enfim, hoje tem gente que faz figurinha tua aí, porque, enfim, se relaciona com tantas pessoas que tu acaba cu- muito conhecido nesse universo, né? O que é isso? Assim, tu acorda e fala, meu Deus, quanta gente que eu conheci por causa disso, sabe? Ah, cara, é sensacional, porque eu lembro que teve um tweet do Anthony Curti que eu achei sensacional quando eles estavam anunciando o jogo do Brasil, que era, cara, eu era um moleque que eu não tinha ninguém pra conversar a respeito do Monday Night. Agora vão ser 50 mil ao meu lado em Itaquera. Eu tenho um sentimento parecido com relação essa questão do WhatsApp, né, os grupos. Porque na minha escola eu era o único cara que conhecia o futebol americano. Então, sabe, era eu e eu mesmo. Era um exército de um homem só, que nem aquele curta da DreamWorks lá, do cara tocando sozinho 47 tipos diferentes de instrumento. Era a banda de um homem só. E tanto é que eu falava de futsal, falava de futebol, tenho amigos aí, por exemplo, dentro da própria torcida jovem que foram meus colegas de escola. Mas no quesito de esporte americano não tinha ninguém. Então os grupos eles vieram exatamente para suprir essa necessidade de eu ter com quem falar. E você já percebeu que eu sou um cara que eu gosto muito de me comunicar. Então, ele vem disso aí. Aí, enfim, comecei a conhecer um pessoal. O primeiro grupo que eu tive foi o Tudo pelo Esporte, né? E aí eu comecei a conhecer, por exemplo, o Gabriel Calvano, que é um carioca que é mais ou menos a minha idade, que também torcia pro Packers, disse, pô, vamos fazer um grupo pro Packers? Falei, vamos. E aí foi o meu segundo grupo. E desse veio outro, e desse veio outro, e desse veio outro. E quando eu vi, eu já tinha perdido as contas. Hoje, só em grupo do Packers, eu tô em 5. Em grupo de college, eu tenho mais uns 4. De NFL, mais ali uns 3 ou 4 também. De beisebol, mais uns 3 ou 4. E por aí vai. Tu falou de beisebol, né? Eu anotei aqui, esqueci de te perguntar, rapidamente, assim, onde é que entra vida e aí, cara, tipo assim, não tem nada que tu só gosta, que tu não é viciado. Tudo que tu gosta, tu é muito, assim, é isso? Cara, a história minha com o beisebol é muito legal, porque ela acontece em meio à pandemia. Porque eu sempre fui viciado em esporte, e todo esporte parou na pandemia. Cara, eu tava assistindo, pra você ter uma. Eu tava assistindo o Campeonato Armênio na pandemia, irmão, porque o Campeonato Armênio não parou. 3 horas da tarde, eu tava assistindo o jogo do Ararat Armênia contra o UFC Noah, sabe? E realmente, eu assisti esse jogo específico, por isso que eu lembro do nome dos times. E aí a MLB ia voltar. Eu nunca tinha prestado muita atenção em beisebol, apesar de eu trabalhar com gente que falava de beisebol lá no Hall of Fame, eu editava texto, eu corrigia, mas não era uma coisa que me pegava. Eu sempre achei um esporte meio lento. E eu sou um cara muito dinâmico, assim, muito efusivo, né? Sou um cara muito elétrico. E o beisebol era um esporte que ele acabava não me atraindo tanto por conta disso. Só que em 2020, eu resolvi dar uma chance, e até isso, graças a 2 caras que eu gosto muito de citar por nome, sempre cito, que foram os meus mestres falando de beisebol, foi o Luiz Felipe Amorim e o Bruno Galhardo. 2 caras torcedores do São Francisco Giants, até por isso o meu segundo time é o Giants.
E eu comecei a entender as regras, assistindo os jogos. E aí, como eu já torcia para o Wisconsin Badgers, já torcia para o Green Bay Packers, e novamente eu tenho que citar o meu bairrismo, falei, mano, vou ficar no Milwaukee Brewers. Esse time é uma desgraça, não serve pra nada, horrível, mas eu vou ficar com o Milwaukee Brewers. E aí eu comecei a acompanhar e tal. No segundo jogo, cara, eu lembro que a primeira série da temporada foi contra o Chicago Cubs, lá em Chicago. A gente perdeu essa série. Mas a segunda série da temporada foi em Pittsburgh, no PNC Park. E no segundo jogo dessa segunda série, o Brewers estava perdendo a nona entrada, com 2 eliminados, e a contagem em 2 strikes. Ou seja, era o último strike do jogo. E quem tava no bastão era o Eric Sogard, que depois acabou saindo, foi pro Chicago Cubs, nem sei que time que ele tá agora, jogou o World Baseball Classic pela seleção da República Tcheca. E aí ele consegue um single e vai em base. A gente tava perdendo, se eu não me engano, por 2 corridas, e ele impulsiona o cara que tava na terceira, salvo engano. A gente diminui pra 1. E aí, novamente, vem o Ryan Braun, que, poxa, é um cara que eu sou apaixonado, o MVP da Liga Nacional em 2008 e tal. E aí, também, 2 outs, 2 strikes, Ryan Braun consegue um single. E aí, novamente, vai, Brewers empata, leva para as entradas extras, e nas extras a gente ganha. Isso já era 1h30 da manhã, eu completamente maluco, assistindo o jogo no celular. Eu falei, bicho, agora sim que eu vou torcer pra essa desgraça. E assim foi. O Brewers naquela temporada se tornou o primeiro time da história da MLB aí pros playoffs com campanha negativa, temporada de 60 jogos. O Dodgers acaba campeão em cima do Tampa Bay Rays e tal. E a partir dali foi cada vez mais pra loucura. Aí eu conheci caras, por exemplo, Natan Pires. Era um cara que eu já conhecia antes, a gente começou a assistir beisebol junto. E é um cara que, poxa, né, eu levo pra vir a vida, assim, o Natan. E como a gente já tinha uma amizade antes, a gente começou a cultivar essa amizade ainda mais no beisebol. Quando ele me chamou para fazer parte do Rebatida, eu nem pensei. Cara, vamos. E aí, também, no grupo do Brewers, conheci o Rodrigo Fidalgo, que faz o Brewteco comigo. Depois, por conta do Rebatida, eu conheci o João. Pô, você é padrinho do casamento do João. E eu conheci o cara por causa do Rebatida Podcast. Sabe? Nossa, cara. O João é Eu gaúcho conheci também, Guilherme né? Mitre. Sim. Pô, Guilherme Mitre. O Mitre me mandou uma mensagem num dos grupos do college. Ele manda assim, pô, alguém conhece beisebol? Tô querendo aprender. Falei, pô, posso te ensinar? Eu conheço. Então vamos. Aí, mandei o link do jogo. Falei, ó, eu tô assistindo esse jogo aqui. Era Brewers e Washington Nationals. Era um sábado. Tô assistindo esse jogo. Se tu quiser assistir comigo, vamos, eu vou te explicando. Aí ele botou lá, foi assistindo e tal. Fui explicando como é que funcionava o rolê. Faz parte do Rebatida comigo também. Esquece Brasil, né? Torcedor do Tampa Bay Race, enfim. Então, o beisebol, ele tem muito disso, sabe? O conceito de comunidade do beisebol, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, não tenho pudor nenhum de dizer que é a melhor comunidade que tem nos esportes americanos. É uma comunidade que se abraça muito, é uma comunidade que se ajuda muito, é uma comunidade que qualquer coisa que um precisar, de alguma informação, de alguma coisa, o cara vai correr atrás, sabe? É o conceito de comunidade mesmo, descrito em um sentido, é a MLB-TT. E até por isso é um esporte que ele me pega muito por isso. Ele ajuda muito a manter minha saúde mental na pandemia, ele faz com que eu tenha um esporte para assistir, e além dele fazer com que eu tenha um esporte para assistir, ele me traz esse conceito de comunidade. E aí, pra gente terminar sobre beisebol, esses dias tu acaba entrevistando um cara que jogou no teu time. Que joga no meu Como é que time, é isso, cara? inclusive. Que joga no teu time. Como é que é isso, cara? Não, quando saiu a contratação do Thiago Vieira pelo Milwaukee Brewers, eu mandei mensagem pro Fidalgo e disse assim, Fidalgo, tudo em caixa alta. Contratamos o Thiago Vieira. Aí ele, vamos gravar? Vamos, agora. A gente só entrou no Skype e começamos a gravar. O primeiro brasileiro da história da franquia, não sei o quê. E a gente começou a mandar, enchemos caixa de entrada do Thiago Vieira em Twitter, em Instagram. Thiago, consegue uma entrevista pra gente? Único podcast do Brasil sobre Milwaukee Brewers. Tá. Ele ignorou a gente, nunca nem viu as mensagens. E aí passou. Ele foi jogar nas minor leagues, foi jogar no Nashville Sounds, na AAA. E aí, quando ele é chamado pra cima, de novo, Thiago Vieira foi chamado pra cima, vamos. A gente deu muita sorte, inclusive, dos 2 eventos terem sido em segundas-feiras, que já era o dia da gente gravar, então a gente só puxou a gravação mais pra frente, mais pra mais cedo, né? E aí a gente gravou um episódio,
com direito a tema da vitória do Ayrton Senna, aquela coisa toda. E aí, começamos de novo, né? Mandando mais mensagem e ele, de novo, sem visualizar. E a gente perdeu as esperanças, eventualmente. Aí, cara, esse ano, me vem Kevin Marley, que é outro cara que eu amo de paixão. E também o beisebol me deu a amizade do Kevin. E ele se tornou, além de um cara que eu tenho uma amizade muito grande no mundo do beisebol, mas também ele se tornou o editor de imagens de 2 projetos meus, né? O Bandeirada Final sobre automobilismo e também o próprio CollegeCast. Ele chega 23h40 da noite de uma quarta-feira, ele manda assim: Pinho, me atende. E aí ele me liga. Eu não vou te atender 20 pra meia-noite. Aí ele, cara, Thiago Vieira marcou entrevista. Eu disse, oi? Aí ele me manda o print. Thiago Vieira, topa fazer uma entrevista com a gente, tá? O print do Instagram, Thiago Vieira. Bora, Leque, só marcar. Aí disse assim, Pinho, e, cara, essas entrevistas do MLB Brasil são sempre minhas. Mas essa aqui é tua. Essa aqui tu vai participar, eu vou largar na tua mão, tu vai ser o cara dessa entrevista. Meu, quando é que vai ser? Como é que vai ser? E tal. Eu disse, não, eu vou marcar e a gente vê. Se passa ali aproximadamente uns 10 dias, Kevin me manda mensagem, Pinho, desmarca tudo que tu tiver na tua agenda pro dia 11 de fevereiro. Mas não, beleza, eu já não tenho nada na minha agenda para 11 de fevereiro, eu tinha um compromisso dia 4 e eu tinha o compromisso, aliás, desculpa, dia 4. Eu tinha o compromisso do dia 11, que era o NFL em Brasa, e eu tinha o compromisso do dia 28. Mas dia 4 eu não tinha nada. Aí ele, Thiago Vieira marcou pro dia 4. Eu falei, hã? É. Então, cara, vamos, né? Óbvio. E aí eu, cara, quando eu chego assim na sala, e aí entra Thiago Vieira, eu falo, caraca, velho. Aí, aí eu falo pra ele, né, pô, eu torço pro Milwaukee Brewers, contei a minha história, essa história que eu falei do beisebol, conto minha história, né, a gente fala do Bilteco, o único podcast, cara, ele fica assim, ó, completamente maluco, eu falo que a gente fez 2 episódios só repercutindo ele, quando ele subiu, quando ele foi contratado. Foi uma experiência simplesmente inacreditável, sabe, eu tava em Nárnia gravando aquele programa, a ficha foi cair 2 horas depois. Pô, eu tô entrevistando um cara da Major League Baseball só por isso. Eu tô entrevistando um cara da Major League Baseball. Já é fora de qualquer realidade. Do meu time, e ainda brasileiro, é um negócio absolutamente surreal. É o que faz tudo valer a pena no final das contas, são momentos como esse, né? Certeza. Pinho, já estamos caminhando para 45 minutos de bate-papo aqui, cara. Tem alguns protocolos que a gente tem que seguir nesse programa, porque isso aqui, apesar de parecer, não é bagunça. O primeiro é o seguinte, eu preciso de uma recomendação. Cara, aí tu vai pensar aí livro, série, filme, música, o que for. Porém, as pessoas que te escutam nos teus projetos, que te conhecem dos teus projetos, como CollegeCast, não imaginam que tu vai dar essa recomendação. Elas não imaginam que curte essa recomendação que tu vai dar agora. Qual é essa recomendação? Eu vou te contar uma coisa. No episódio que tu fez com o Danilo, você fez essa mesma pergunta, e eu já tinha na minha cabeça que você ia fazer essa pergunta, então eu já me preparei antecipadamente. E novamente eu tenho que contextualizar a minha escolha antes de lançá-la aos 4 ventos da Terra. Uma coisa que provavelmente não tenha 10 pessoas na internet que saibam é que Matheus Pinho é religioso. Matheus Pinho é testemunho de Jeová. Praticamente ninguém sabe disso, porque é uma coisa que também não vem ao caso. Eu não vou falar no meio de um podcast, não tem muito sentido, né? Mas existe um livro que, como eu sou um cara que eu gosto muito de história, e eu sou um cara assim que eu gosto muito de curiosidade. A gente até brinca com a questão da enciclopédia e tal. Teve um livro que eu sempre gostei muito, porque ele une 2 das coisas que mais fazem parte da minha vida, que são exatamente a religiosidade e a história. Que é esse livro aqui, ó. O Homem em Busca de Deus. O Homem... Por quê? Esse livro aqui, ele foi criado para traçar um paralelo sobre como toda
em toda a civilização humana sempre buscou algo superior, um ser superior. E aí ele fala das diferenças e das similaridades entre o cristianismo, islamismo, shintoísmo, budismo, religiões maias, astecas, incas, egípcio, babilônio, enfim, cara, isso aqui é uma enciclopédia se tratando de religião. Então, eu sempre gostei muito justamente por isso, por ele unir a espiritualidade, a religiosidade junto com a história. Eu acho que esse livro aqui, cara, é um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje. É um livro que eu tenho aqui na minha bancadinha exatamente por isso. E também, de certa forma, ele foi um livro que me ajudou muito quando a minha cidade começou a receber muitos imigrantes. E a maioria desses imigrantes eram de religiões que eram descritas no livro. Então, saber o que essas pessoas acreditavam, quais eram os costumes, né, um pouquinho da cultura, também ajudou nesse ponto. Trabalhei com pessoas, por exemplo, de Senegal, conheci pessoas do Haiti, hoje eu trabalho com alguns venezuelanos, que apesar da cultura ser mais próxima da nossa, tem lá suas diferenças. Então foi um livro que me ajudou muito nesse sentido. É um livro que eu guardo ele com muita estima também por conta disso. Cara, tu levou a pergunta a sério aí, porque de fato eu não fazia nem ideia disso e muito menos da recomendação. Então, nota 10 para ti nessa, porque foi certeiro no que eu pedi para tu fazer. O protocolo desse podcast que define caráter, se tu escutou o do Danilo, talvez tu já saiba também a pergunta que eu vou te fazer. E, enfim, por enquanto tá 1-0 pro meu time, porque o Danilo veio comigo e nada, não assistiu nenhum dos dois. Mas e aí, How I Met Your Mother ou Friends? How I Met Your Mother, e te digo mais, Friends não é nem top 3. Aí, How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, That 70's Show e... Peraí que me fugiu a terceira que eu ia citar. É How I Met Your Mother, That 70's Show. E qualquer uma que não seja Friends. Não, eu tô tentando me lembrar. Peraí, vai vir. Não vai vir. Enfim, mas não era Friends. Tá, e qual dos 5 personagens é o teu preferido? Barney, Robin, Ted, Lily ou Marshall? É muito Marshall sei que não fácil é, falar porque o ele é Barney, né? Vikings. É muito fácil falar Barney, mas é um clichê, mas é um clichê. Eu sempre brinco que clichês existem justamente porque eles são feitos para você se identificar. Então, qual é o personagem mais clichê da série? É o Ted. Por que ele é clichê? Porque todo mundo se identifica com o Ted, todo mundo é Ted. Então é o Ted. Até porque, convenhamos, que o fato dele torcer para dois times que não ganham absolutamente nada me comove, né? Porque o cara torce pro Cleveland Browns, que não ganha um título da NFL desde a década de 50, e ele torce pro Cleveland Guardians, né? O Cleveland Indians, que é o time na maior fila da MLB nesse momento. Então, né? Brewers, Packers, Guardians, Browns, tá tudo por ali. O Ted passou muito tempo, enfim, hoje, né, se a gente considerar assim, com azar no esporte, mas e muito tempo com azar no amor também, né? Tinha azar dos dois lados, né? Não tinha sorte nenhum dos dois lados. Eu não vou perguntar se o Inter pode deixar, não vou fazer isso contigo. Mas eu tô nessa. Cara, antes de pedir os likes e fazer os protocolos finais, tem uma outra coisa que eu quero implementar aqui que eu não fiz nos outros 2 podcasts, que é o seguinte: eu sempre fico com a sensação de que teve alguma coisa que o convidado quisesse falar e eu não lembrei de perguntar, e enfim, a gente conversou e tu me falou que tinha algumas histórias e tal. Tem alguma coisa, cara, que não pode passar aqui desse episódio que eu esqueci de perguntar? Que não pode faltar nesse Playmakers? Cara, eu vou contar uma história então, porque o pessoal que me escuta muitas vezes pensa, poxa, como é que nasceu esse negócio do Pinho gostar tanto de conhecer coisa aleatória? Por que raios esse cara brinca que é uma enciclopédia? Cara, vamos lá. Tudo começa mais de 20 anos atrás, porque, como eu falei, eu sou testemunho de Jeová, e a minha mãe, ela é frequentadora
da igreja desde meus 3 anos de idade. Então eu cresci ali, eu aprendi a ler, enfim, toda a minha infância foi passada ali. E existe uma. Dentro das reuniões, né? Quando eu digo reuniões, leia-se missa, culto, enfim, qualquer coisa. Existem algumas situações que a gente estuda muito questões antigas, justamente por ser coisas bíblicas, né? Então, por conta disso, o meu fascínio pelo mundo antigo sempre foi muito grande, porque eu estudava isso um dia sim, outro também. E além disso, cara, outra coisa que eu sempre digo que eu devo muito à religião é a minha oratória. Além do meu conhecimento ele ser muito baseado nas minhas pesquisas bíblicas, a minha oratória também. Porque, como eu falei, eu aprendi a ler já dentro da religião. Com 5 anos de idade eu já fazia leitura em público. Com 9 anos de idade eu já fazia discurso. Então, para mim, falar em público sempre foi a coisa mais normal do planeta, sabe? E eu me forjei dessa forma, de uma forma aqui. Eu não apenas falasse de uma forma natural, mas que eu não me perdesse. Então, isso são coisas que eu sempre procuro aplicar dentro dos podcasts, dentro dos programas dos quais eu participo, sabe? De manter uma estrutura natural, mas de uma forma que as coisas fiquem bem organizadas. E tudo isso veio muito bem a calhar quando eu comecei a gerenciar os podcasts. Porque, por exemplo, eu tenho que chegar na equipe do CollegeCast, eu tenho que falar, rapaziada, o episódio dessa semana vai ser tal coisa. Quem vai participar? Aí as pessoas, eu vou. Beleza, eu tenho que dividir o que cada um vai falar. Porque não dá pra todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, rapaziada, vamos fazer análise de prospectos. Vamos falar sobre a classe de Ed. Cara, eu não vou falar pra todo mundo estudar os 15 jogadores que a gente vai falar. Isso é desumano, quase. Fala pro cara, vai lá e assiste 20 minutos de tape de 15 jogadores. O cara tem vida também. Então eu tenho que saber que eu tenho que dividir isso. André, tu fala de 3 caras. Luiz, tu fala de 3 caras. Então, né, durante uma análise, por exemplo, de jogos para a temporada, também eu vou selecionar 15 jogos para a gente fazer preview. Se eu for pedir uma opinião de cada um sobre cada um dos 15 jogos, o episódio vai ter 3 horas e meia de duração. Não dá. Então eu chego, Albert, tu torce pra Notre Dame? Fala do jogo do Notre Dame. Luiz, tu torce pra Alabama? Fala do jogo de Alabama. E assim vai, né? Essa questão de como estruturar um projeto e como falar, como se portar em público são coisas que eu sempre digo que eu devo muito à forma como eu fui criado e o ambiente no qual eu fui criado, especialmente se tratando de religião. Show de bola, cara. Vou implementar esse final aqui porque veio mais uma história, mais uma informação que a gente não ia ficar sabendo se não fosse essa minha última forçada aqui para tu contar alguma coisa que ninguém sabia. Pinho, cara, obrigado. Estamos chegando a 1 hora de papo aqui. Legal pra caramba. A gente se fala quase todo dia aí, mas eu sabia que eu ia conhecer aqui uma faceta do Pinho que a gente não vê no dia a dia de produtor de conteúdo. E, de fato, conhecemos várias coisas aqui sobre Matheus Pinho, além dos 1000 projetos, além de saber que ele tem 1 milhão de grupos de WhatsApp, que é o âncora e o editor-chefe do CollegeCast, também que foi o comissário da Superliga Esporte América de Fantasy, enfim, totalmente envolto aí no mundo dos esportes americanos e na FN Network, nosso parceiraço aqui de FN Network. Então, muito obrigado. Foi massa pra caramba conversar contigo aqui, saber um pouco mais da tua história. E, enfim, deixa teu aí para quem tu tem certeza que vai te escutar até o final para saber Matheus Pinho. Bom, vamos lá, vamos começar a fazer jabá então, né? Além do CollegeCast, você já falou que é o meu projeto principal, também estou aí no Rebatida Podcast, né? Episódios aí toda semana. O meu time, o time do meio de semana, então o time do fim de semana capitaneado pelo Thiago Cordeiro, né? Mas eu tô aí nos episódios de meio de semana. Também tem o Bruteco tá um pouquinho off, até por questão de off-season e questões pessoais aí do Rodrigo Fidalgo. A gente tá levando Leilow nesses últimos tempos aí, mas a gente promete voltar um pouquinho antes aí da MLB. E, além disso, cara, sempre muito legal poder bater papo, poder falar um pouquinho sobre a minha vida. Você fez a primeira pergunta lá atrás do que eu fazia, eu não falei, eu trabalho para uma distribuidora da Ambev, então, por favor, comprem cerveja da Ambev, ajudem a pagar o meu salário, obrigado de nada, tomem bastante Gatorade, Pepsi e cerveja, é nóis. E, cara, acho que é meio por aí, né? Show de bola, Pinho. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo
Para você que escutou até aqui também, o meu muito obrigado. Aproveita para seguir aí a FNN em todas as redes sociais, @somosFNN. Playmakers volta um dia, pode ser semana que vem, pode ser na outra, vai semana que vem, tá? Porque semana que vem eu vou estar viajando, então talvez daqui 15 dias a gente volta com o quarto episódio do Playmakers. Conhecemos Matheus dos projetos de esportes americanos e conheceremos muitos outros produtores de conteúdo durante essa temporada do Playmakers. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui, produtores de conteúdo da FN Network, meu muito obrigado. O Embrasa foi do ser todo mundo lá e que venham mais eventos, mais encontros, mais Playmakers e que a nossa comunidade se fortaleça. Muito obrigado, até a próxima, valeu!